Negras e negros no Judiciário Catarinense. Existimos. Segundo dados do TJSC, ainda em 2020 éramos aproximadamente 398 trabalhadoras e trabalhadores negros e negras entre pretas e pretos e pardos e pardas autodeclaradas e autodeclarados. Portanto, existimos. O Coletivo de Negros e Negras do Judiciário de Santa Catarina, CNNJ, iniciou suas atividades em 2020. Fundado no dia 13 de agosto com o apoio da atual direção do Sinjusc, com a formação do coletivo, trazemos a questão racial para ser debatida nesse espaço ocupacional ante o fato de ela ser intrínseca à formação social brasileira e, por conseguinte, incidir em nossa configuração enquanto classe trabalhadora. Nos reconhecermos enquanto trabalhadoras e trabalhadores pressupõe a compreensão de que temos diferenças, as quais, infelizmente, foram transformadas em desigualdades ao longo de nossa história. Afinal, ser negro ou negra no Brasil define aqueles que ocuparão os espaços de trabalho mais ou menos precarizados, ou mesmo aqueles que terão ou não emprego, por exemplo. Não é coincidência que em um universo de mais de 6 mil trabalhadores e trabalhadoras, as pessoas negras compõem menos de 5% do quadro de efetivos no Poder Judiciário de Santa Catarina. Do outro lado, se observarmos as trabalhadores e os trabalhadores e terceirizados e terceirizadas prestando os serviços a essa mesma instituição, percebemos que a maior parte dessas são pessoas negras. Fazer tal reflexão atuando no Judiciário Catarinense nos exige persistência, luta e coragem. Sabe-se que o Estado de Santa Catarina apoia-se na invisibilidade das pessoas negras a partir de um discurso de que somos poucos. Tal discurso hegemônico e excludente tenta escantear a necessidade de dialogarmos sobre a questão racial no Estado. Mas esses ditos poucos somos nós. Temos nome, histórias e enfrentamos o racismo estrutural cotidianamente, tal qual a formação social brasileira nos impõe. É esse racismo estrutural que nós, do Coletivo de Negros e Negras do Judiciário, nos organizamos para questionar, debater e enfrentar. Afinal, as violências institucionais incidem sobremaneira nas populações mais pobres, ante o padrão societário capitalista, racista, patriarcal, que tem como modelo de civilidade o homem branco proprietário heterossexual. O modelo de produção capitalista é assombrosamente destrutivo e se forja enquanto sistema amparado no escravismo. Por esse motivo, raça e classe são necessariamente interdependentes na formulação de estratégias de luta daquelas e daqueles que pautam a construção de uma sociedade justa e igualitária, como horizonte. E, em vista disso, precisamos dialogar sobre tal temática como trabalhadoras e trabalhadores desse judiciário, pois são as pessoas negras também, mulheres, especialmente as mulheres negras, indígenas, imigrantes, pessoas LGBTQIA+, principalmente se negras ou negros, pessoas com deficiência ou demandas de saúde mental, dentre outros marcadores sociais, as que mais sofrem com a violência estrutural e, por conseguinte, com a institucional. Dito isso, compreendemos como imprescindível nos reconhecermos enquanto trabalhadoras e trabalhadores a partir do atravessamento do racismo na classe trabalhadora, pois a luta pela garantia de nossos direitos enquanto classe viabiliza-se a partir do entendimento das desigualdades que nos atravessa no interior dessa mesma classe. Também é substancial compreendermos que nossa atuação se dá na prestação de um serviço público. Atentando a esse aspecto, é preciso considerar que os direitos sociais foram historicamente negados à população negra. Os ecos do escravismo ainda persistem entre nós, produzindo desigualdades e violências múltiplas. No caso do Brasil, a realidade nos mostra que, após mais de 300 anos de escravismo, libertos, africanos livres e descendentes de escravizados foram lançados à margem da sociedade. Assim nos questionamos:
como todos seriam iguais e teriam acesso a direitos sociais de igual forma, quando parcela da população foi desumanizada pelo racismo, desde o colonialismo até a construção deste Estado-nação? São essas incidências do racismo estrutural na própria prestação do serviço público que fazem com que a maior parte da população encarcerada no Brasil seja a juventude negra, que faz com que as mulheres negras sofram os maiores índices de violência e feminicídio, que faz com que as mães pretas sejam punidas muitas vezes pela sua condição de pobreza. Vivemos um momento extremamente difícil em nosso país. O Estado tem intensificado sua política de morte sobre a égide de um governo que estimula o extermínio. Nessa realidade sociohistórica, é preciso questionar a inimputabilidade do Estado ante o genocídio cotidiano das populações pretas e periféricas. Perdemos vidas negras diariamente, pelo simples fato de serem corpos negros circulando nas ruas de um país que se construiu e permanece sendo construído com as mãos cheias de sangue do trabalho escravizado e hoje superexplorado. Enquanto trabalhadoras e trabalhadores de um serviço público nos posicionamos contrários à reprodução do racismo estrutural e institucional e compreendemos que a emancipação societária só ocorrerá quando toda exploração e opressão forem suprimidas. Nessa perspectiva, o coletivo de negros e negras do Judiciário se propõe a construir a luta antirracista e, especialmente, introduzi-la no âmbito do Poder Judiciário catarinense. Nosso objetivo principal é discutir questões relacionadas ao racismo e a outras formas de violência direcionadas à população negra, propondo ações e atividades que possam colaborar com a emancipação das negras e dos negros, enquanto sujeitos historicamente marginalizados e alvo de violências múltiplas. Nesses 2 anos de existência do coletivo, o apoio, o incentivo e a participação do Sinjusc têm sido fundamentais nessa luta antirracista. Somente uma direção sindical comprometida enquanto classe trabalhadora compreende o imperativo da luta antirracista. Destacamos que a atual direção de nosso sindicato tem se mostrado comprometida e atenta às demandas das trabalhadoras e dos trabalhadores. E nós, do CNNJ, entendemos que essa construção coletiva é imprescindível à efetivação do projeto societário no qual acreditamos e pelo qual lutamos. Ellen Caroline Pereira é assistente social no PJSC. Doutoranda em Serviço Social na UERJ e mestre em Serviço Social pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atuou como professora substituta na Escola de Serviço Social da UFRJ. É poetisa, compõe o coletivo de negras e negros do Judiciário de Santa Catarina e o coletivo Valente. Rosilene Aparecida da Silva Lima é assistente social da comarca de Lages do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Tem especialização multidisciplinar em saúde da família pela Universidade Federal de Santa Catarina e curso de pós-graduação lato sensu em gestão interdisciplinar de conflitos no judiciário. Contemporâneo Sejur Academia Judicial. Integrante do coletivo de negras e negros do Judiciário de Santa Catarina e do coletivo Valente.